Fala, meus amigos empreendedores, beleza com vocês? Fabrício Souza aí falando para mais um vídeo. Seguinte, pessoal, vou estar falando nesse vídeo aqui em relação a qual o melhor horário, né, para você fazer o anúncio do seu delivery, né? Então bastante gente está meio perdido nisso aí, colocando alguns horários que não funcionam. Então vou te dar uma dica aqui em relação a isso, tá? Bom, primeiro ponto importante você entender o horário que você vai trabalhar, né? Seja um delivery que é na hora do almoço ou à noite. Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo para um delivery que é à noite, mas vale para qualquer outro que seja de outro horário, né? Como que eu costumo fazer? Lógico que tudo é questão de você testar e ver qual te dá mais resultado. Mas o que eu costumo fazer? Vamos supor que você vai começar o seu delivery às 7 horas da noite. 7 horas da noite, eu normalmente, qual horário que eu coloco o anúncio? Você tem que entender o que? Lá no Facebook, quando você coloca um valor, ele tende a usar aquele valor num período de 24 horas. Então vamos dar um exemplo aqui assim, eu coloco R$30 no meu anúncio, e então às 3 horas da tarde. Então quer dizer que esse anúncio é para ele ficar, é para ele durar esses R$30 até às 3 horas do dia seguinte, certo? Só que quando vamos supor que você faz uma publicação hoje às 3 horas da tarde e você quer que o seu anúncio dure, né, alcance bastante gente, porque nesse mesmo dia ali às 7 horas da noite é onde você já começa a trabalhar. Então se você, por exemplo, coloca esse valor de R$30, às 3 horas da tarde, vamos dar um exemplo, quando chegar às 6 horas da tarde, 7 horas, ele vai ter atingido muito pouco a pessoa, porque ele entende que esses R$30 ele tem que mostrar para as pessoas, alcançar pessoas até o outro dia. Então o que você tem que fazer nesse caso, né? Lógico, tem um método, só que é um pouco mais avançado, então já fica difícil, eu não vou entrar em detalhe, que dá para você programar o horário ali para ele funcionar. Mas se você vem fazendo do modo impulsionar normal, que eu já ensinei no canal, você pode fazer da seguinte maneira. Então vamos supor que você tem um delivery que começa às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite. Quando for 3 horas da tarde, você ativa ali o anúncio, né, para começar a aparecer para o pessoal, só que daí o que acontece? Você coloca um valor bem maior. Qual o valor maior? Por exemplo, você coloca lá uns 100, R$150, para que o Facebook entenda que esses R$150, vamos dar exemplo, tem que durar até o dia seguinte, certo? Às 3 horas do dia seguinte. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para um número muito maior de pessoas. Quando chegar mais ou menos umas 6h30 da tarde, mais ou menos esse horário, perto de você iniciar seu delivery, ele já vai ter alcançado uma boa quantidade de gente. Eu aconselho você ficar de olho, né? Coloca R$100, faça o teste um dia, outro dia. Ele não vai usar todo esse dinheiro, tá? Fica tranquilo que ele não vai usar, porque esse dinheiro ele vai tentar usar até o dia seguinte. Então ele não vai usar tudo até 7 horas da noite e acabar com R$100. Os R$100 é só para ele alcançar o maior número de pessoas possível até as 7 horas. Então você coloca ali, por exemplo, às 3 horas da tarde, coloca uns R$100, testa uns 100, né? Depois no outro dia, se não alcançar legal, você coloca 150. E aí você vai verificar, até umas 6h30, mais ou menos da tarde, você vai verificar se ele alcançou pelo menos, mínimo aí umas 2.000 pessoas. E aí é porque deu legal, né? Se você viu que eu coloquei R$100, 6h30 da tarde ele alcançou 1.000 pessoas só. É muito pouco. Então aí você faz o que no anúncio, no próximo que você fazer? Coloca um 150. Então você testa o valor, tá? Você faça de uma maneira que você coloque ali para impulsionar para todo mundo, mais ou menos umas 4, 5 horas antes do seu delivery. Acho que umas 4 horas fica legal, tá? Porque não adianta você colocar muito cedo demais, porque as pessoas vão ver seu anúncio e a hora que chegar perto dela pedir a comida, ela nem vai lembrar. Então não adianta você colocar 8 horas da manhã se o seu delivery é 7 horas, ou se você for colocar um dia antes, a não ser que seja uma promoção fixa, que você vai deixar rodando ali todos os dias, mas se é algo que você vai fazer ali no dia específico, então eu aconselho você colocar umas 3, 3h30 da tarde e ativar ela, para que quando chegar 6h30 da tarde mais ou menos, 7 horas, já esteja alcançado, já tenha alcançado pelo menos umas 2.000 pessoas, tá? Isso é o mínimo. Aí você fica de olho lá no gerenciador, atingir esse público, legal, é o mínimo, tá? Se for daí para cima é muito melhor, tá? Eu vejo que muita gente faz o anúncio e coloca ali um valor, e quando chega perto do horário do delivery, umas 7 horas ali, não atingiu quase ninguém, atingiu 500 pessoas, aí não vai ter conversão de venda mesmo, é muito poucas pessoas, tá? Então guarda essa regrinha. Coloque bastante valor para que ele alcance bastante gente, e quando der 6h30, uma meia hora ali antes de você começar seu delivery, já tem que ter alcançado o mínimo umas 2.000 pessoas, tá bom? Então faça esse teste aí, acho que pode te ajudar, né? Eu vejo bastante gente errando aí nessa questão do horário, e é isso aí, espero que isso te ajude, tá? Dá o like aí se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa sua dúvida aí também, que você deixando sua dúvida aí no comentário eu posso estar te ajudando, beleza, gente? Valeu, até o próximo vídeo, fica com Deus.